boa tarde, Brasil. Começando mais um A Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV. Daqui a pouquinho a nossa Roda da Fofoca, também a cobertura ainda em relação, né, à morte do Augusto Liberato. Tem novas informações, já começam a chegar sobre velório, sepultamento, esquema de segurança que está sendo montado para que possa receber o público que quer se despedir do Gugu na máxima segurança, organização, tudo isso. Daqui a pouquinho a gente vai falar aqui para vocês, mas tem um assunto muito sério acontecendo em relação justamente ao velório do Augusto Liberato, tá? E nós vamos contar isso para vocês em detalhes daqui a pouquinho. Era uma coisa que ninguém estava esperando. Eu não sei de onde surgem essas situações que são bastante delicadas e bastante complicadas e que tem muita gente envolvida. Eu conto tudo para vocês em um minutinho. Vamos girar e a gente volta já já. Bom, de volta aqui ao nosso programa, como eu falei para vocês na abertura do A Tarde é Sua, tem um fato extremamente desagradável, eu considero muito grave, acontecendo em relação ao velório, sepultamento do Gugu, do Augusto Liberato, né? A previsão ainda com a qual se lida para a chegada do corpo é a quinta, mas não está nada, absolutamente nada definido, e a gente vai informando para vocês, de acordo com a Esther Rocha, assessoria do Gugu, tudo o que deve rolar por aí, tá? Vamos girar, a gente volta em um minutinho. Bom, de volta aqui ao nosso programa, então, né? A assessoria do Gugu Liberato denuncia agora um golpe de um falso organizador de velório. Olha onde pode chegar a maldade, o desequilíbrio de certas pessoas, a má fé, mas é uma coisa absurda num momento como esse. Alguém se aproveitar de um velório de uma pessoa pública, de um apresentador dos maiores do Brasil, para se passar por organizador do velório, ligar para uma série de artistas e dizer que estava falando em nome da mãe do Gugu, da Dona Maria do Céu, para convidar os artistas a comparecerem ao velório do Gugu na Assembleia Legislativa. Gente, primeiro, não é uma festa, não existe convite para velório, existe um comunicado e as pessoas que querem se despedir vão até lá. No caso do Gugu, estará aberto ao público para que todos aqueles que quiserem ver esse apresentador que tanta alegria deu para todos nós possam levar a ele a sua oração e o seu último adeus. Agora, alguém que se intitula como Júnior, liga para as pessoas, para os artistas, não é? Por isso que a assessoria acabou tomando conhecimento, convidando para o velório do Gugu. Quer dizer, é o fim, a gente não sabe onde vai chegar. E aí a Esther Rocha, da assessoria do Gugu, que vem aí capitaneando toda essa cobertura, essas informações junto a nós da imprensa, ela me liga hoje para me comunicar, não é, que tem um rapaz que se chama Fábio, porque são assim que eles se apresentam, de repente pode ser a mesma pessoa, dizendo que era meu assessor, não é, e que precisava saber todos os horários de chegada do voo, de velório, de sepultamento, queria a agenda, não é, dessa cerimônia de despedida do Gugu Liberato. Então, como ela já me conhece quem responde pela minha assessoria, ela queria me comunicar, confirmar e comunicar, porque o cara quebra a cara exatamente nessas horas, porque todo mundo do meio sabe quem é todo mundo. Então não adianta tentar aplicar um golpe, como quis aplicar nos artistas, em nome de uma mãe que acaba de perder um filho, como se dizer assessor de outros profissionais da área, no caso como eu, né? Dizer que estava querendo toda a agenda do cerimonial de despedida do Augusto Liberato. Para começar, só quem cuida da minha assessoria se chama Cristina Moreira. E outra coisa, também não adianta nem tentar se passar pela Cris, porque o mundo conhece Cristina Moreira e não vai cair também nesse golpe. Então, vocês, muito cuidado com o que venha de pessoas dizendo, olha, eu sou da assessoria do Gugu, eu sou de alguém, representante de alguém da família, porque isso não existe, tudo está centralizado nas mãos da Esther Rocha, de mais ninguém, sabe? Nem meu nome, nem o nome do Vladimir, do Tiago,
Tiago, do Felipe, do Alessandro Bianco, de qualquer pessoa aqui do nosso programa, porque isso é maldade pura, isso é oportunismo de tentar, não é, fazer com que as coisas fiquem ainda mais complicadas, mais delicadas, mais dolorosas do que elas já estão. É inadmissível. E se algum de vocês que, né, nos conhecem, conhece a Esther, conhece o programa, receber esse tipo de telefonema, avisa a gente, conta pra gente, porque inclusive a assessoria do Gugu está localizando o telefone desse tal de Júnior para poder denunciá-lo à polícia e começarem as investigações e chegarem até ele, porque ele merece realmente, né, tá aí na cadeia. Então fiquem alertas, tá? Confiem aqui na gente, confia principalmente na assessoria do Gugu, que é a única que responde por esse tipo de informação, e não dê trela para esse tipo de gente, que nem gente é, porque senão não estaria fazendo uma maldade dessa no momento de luto que o Brasil atravessa. Vamos ouvir o áudio da Esther Rocha falando em relação a esse vigarista. Vamos lá. Caros colegas jornalistas, preciso de uma ajuda. Uma pessoa que se chama Júnior está ligando para vários artistas, convidando os artistas, dizendo aos artistas que está organizando o velório do Gugu e que a mãe do Gugu gostaria de falar com esses artistas. Peço a todos a gentileza, principalmente o pessoal online e TV, que tem essa possibilidade imediata, de informar que não existe ninguém organizando o velório do Gugu, ninguém convidando artistas para falar com a família. A família não tem condição de falar com ninguém. Eu espero poder contar com a ajuda de todos. Eu estou mandando essa mensagem para os dois grupos. Estou buscando o telefone desse rapaz para acionar, inclusive, se possível, alguma autoridade para mostrar para ele que as coisas são diferentes, que os valores são outros. Eu conto com vocês. Tá aí o apelo da Esther Rocha. Então, vocês agora estão avisados, estão informados, não caiam nessa, por favor, sabe? A mãezinha do Gugu, Dona Maria do Céu, não está convidando ninguém. Como a Esther acabou de frisar, a família não tem condições de falar com ninguém, muito menos convidar para velório. É o fim da picada, é uma falta de humanidade total, realmente. Vladimir Alves. Boa tarde, senhora aqui. Tá. Absurdo, né? A pessoa aproveitar de um momento de tristeza, luto e dor da família e de todo o Brasil e tentar obter vantagem através de ligar para artistas, sendo que hoje em dia as informações correm de uma maneira, parece até que o telefone dessa pessoa já foi identificado. Ah, ótimo. Então já estão ótimo. até verificando de onde partiu aí essa informação, e aí a pessoa liga, usa seu nome, Sim. usa o nome da mãe do Gugu, usa o nome de todo mundo, a troco do quê? Exatamente. Não, o que essa pessoa vai ganhar fazendo isso, né? Além de fama de mau caráter? Porque não tem explicação. Maldade, Como é que maldade. não é festa, não é celebração, o que a família mais quer agora é paz. Exatamente. Eles não querem ver ninguém, eles querem ficar naquele momento, eles estão de luto e eles precisam de respeito acima de tudo. O Brasil inteiro está de luto. Sábado uma senhora até me parou na rua e falou: eu não consigo nem ir na feira depois que o Gugu morreu. Sim. Eu não consigo ir na feira. Minha mãe está deprimida. Uma pessoa de casa, um filho que eu vi crescer, que eu acompanhei toda a trajetória. Então tá todo mundo de luto e aí vem um cidadão, não é nem cidadão, porque isso não é cidadão, Não. é um sujeito. E a polícia tem que ir atrás e localizar e acabar com essa farsa aí, com essa palhaçada. Porque as pessoas precisam de respeito. Você pode não gostar de qualquer pessoa, Sim. mas precisa primeiro respeitar. E ponto final. É uma questão de humanidade, né? Tiago. Primeiro que é um golpista burro, né? Porque Não tem a menor noção da engrenagem do nosso trabalho. não né? sabe, porque pode parecer que é um mercado muito grande, mas são poucas pessoas que vão transitando nos lugares. Você vai tentar aplicar uma história dessa com a Sônia Abrão, que trabalhou com o Gugu, que conhece a Esther Rocha há muitos e muitos anos, que tem o telefone da Sônia Abrão. Então, qualquer coisa que fuja da engrenagem normal Sim.
imediatamente a pessoa vai ligar. É claro que para as outras pessoas pode até achar, embora seja extremamente surreal, porque eu nunca escutei ninguém convidar absolutamente ninguém para velório. Parece que é a festa, né? Olha, entra aí, faça questão. Ali vai quem gosta do Gugu, quem tem um carinho, um respeito, que quer demonstrar sua última homenagem. Consolar a família, dar um suporte nessa hora, né? Agora, infelizmente, muita gente acaba utilizando da boa-fé e algumas outras pessoas, inclusive, pedem dinheiro. Eu não me recordo agora de quem é o caso aqui, mas eu me recordo, há pouquíssimo tempo atrás, pediram dinheiro também, falando que era um artista, que ele estava precisando, tal, não sei o quê, e não tem. E às vezes a pessoa na boa-fé, olha, é urgente, não dá para você... E aí a pessoa vai lá e deposita. Então, gente, toma cuidado. E você que está fazendo esse tipo de coisa, meu irmão, que coisa horrorosa, que coisa tenebrosa, tanta coisa. Eles estão vivendo a pior dor que eles já viveram na vida deles. Numa morte estúpida, numa morte boba, numa morte repentina. E você, desalmado, fazer esse tipo de coisa, a hora que você acertar a conta, o negócio vai ser muito complicado pro teu lado. Você está mexendo com famílias, você está mexendo com a dor de um Brasil inteiro e você não está sendo nem um pouco ético e nem um pouco moral. Exatamente. Olha, o tal do Fábio, se não for a mesma pessoa que o tal do Júnior, também fique ciente que a nossa equipe está no encalço, tá? Que vai ser localizado sim. E vão parar com essa história, vão pagar pelo que estão fazendo. Felipe Campos. É vigarista ou vigarista, salafrários ou salafrário, é nojenta a história, porque todos nós estamos aqui trabalhando desde quarta-feira passada, da forma mais aguda possível, porque todos nós perdemos um colega de trabalho, um dos maiores comunicadores desse país, e enquanto a família lá sofrendo, dilacerada, a mãezinha com 90 anos, passando por todo esse turbilhão de emoção. O que é isso, gente? Onde nós estamos? Sabe? O que essa gente quer? Sônia, aproveitar no momento de fragilidade dessa. Sim. Você se aproveitar, não é? De uma família em pedaços, sabe? Entendeu? Para tirar proveito. Você quer o quê? Você quer um mailing, você quer dinheiro, você quer extorquir? O que a pessoa quer fazer? Sei lá, mas que vai pagar pelo que está fazendo, vai pagar realmente. Nós queríamos, finalmente, para resumir essa história, alertar vocês para que não caiam em nenhuma dessas conversas, tá certo? Existe a assessoria do Gugu para isso. Quem responde a Esther Rocha, é com ela que vocês têm que se entender em algum caso que aconteça. Bom, vamos girar nossa roda e agora nós vamos com o nosso repórter Bruno Tallon, que ele está com um dos maiores produtores do Augusto Liberato, passou por todos os programas do Gugu, trabalhei muito com ele também, é um grande profissional e um amigo, mais do que um amigo, o Walter Vanderlei, o nosso querido Goiabinha, sempre foi considerado como uma pessoa da família, de tão chegado, de tão próximo, de tantas décadas trabalhando com Augusto Liberato. E é ele que vai conversar com a gente agora. Vocês estão vendo o Walter Vanderlei, o Goiabinha, naquela foto linda com o Gugu. E agora aí ao lado, no nosso repórter, Bruno Tallon. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Vanderlei. Oi, Sônia Abrão, muito boa tarde para você. Boa tarde ao público de casa que nos acompanha. Brasil inteiro ainda, né, vivendo intensamente o luto, né, por conta do falecimento do nosso grande Gugu Liberato, mas por um outro lado, talvez o que possa, né, confortar os familiares, as pessoas próximas ao Gugu nesse momento, são essas belas e mais do que justas homenagens que ele vem recebendo de toda a nossa classe artística, dos atletas, dos políticos, enfim, toda a população brasileira consternada e emocionada por conta do falecimento deste grande ícone da nossa TV. E como você disse muito bem, Sônia Abrão, aqui ao meu lado está o Goiabinha, o Walter Vanderlei, que trabalhou com o Gugu há muitos e muitos anos, são mais de 40 anos de amizade ao lado do Gugu. É até clichê a gente dizer aqui, mas a ficha ainda não caiu, né, Goiabinha? Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao A Tarde é Sua. Boa tarde, Tiago, Felipe, Vladimir, minha amada e querida Sônia Abrão. Ô, meu amor. Que nós fizemos muito junto no começo, né, Sônia? Verdade. Como a ficha, não é que a ficha não caiu, para mim eu acho que parece que é um telegrama legal. Estou esperando alguém passar do meu lado e falar que é um telegrama legal, porque não dá para acreditar que possa acontecer isso com um ser humano igual ao Gugu.
Aquelas fatalidades da vida. Um cara cheio de saúde, que se preocupava em treinar, uma alimentação regrada, e uma fatalidade da vida, infelizmente, culminou nisso. Tudo, e a responsabilidade que ele tinha, não era de se arriscar em nada, sabe? Aconteceu uma fatalidade. Sônia, eu até queria falar uma coisa para você, meu amor. Quando a gente estava fazendo esse último programa Canta Comigo, num dos momentos que eu estava ali, eu sempre guiava o Gugu, ou para a esquerda, ou para a direita, vamos subir, vamos descer, você vai ficar no palco, você vai ficar ali em determinado local. E a hora ele olhou para mim e falou assim, eu falei, vai direto. E eu fui direto, entendeu? O Gugu foi na frente, passou pela passarela, eu estou andando, daqui a pouco eu só vejo os gritos. Eu não vi mais nada. Eu tomei um tombo de 1,70 m no chão, eu caí no chão. Nessa hora que eu caí no chão, o Gugu ficou desesperado. Mas eu tomei um tombo tão feio, Sônia, que se eu tivesse batido a cabeça na quina do palco, eu tinha morrido. Tinha uma cadeira onde tinha um câmera que ficava ali sentado. Se eu tivesse batido, eu também não estaria bem. Na hora eu senti que estava com sangue quente, eu levantei, subi, ele falou assim, vai lá para a ambulância. Eu falei, não, Toninho, vamos embora, vamos terminar esse negócio rápido, vamos lá. Eu fui até o final, depois teve a hora que pausou lá a gravação, e eu estava lá no camarim com ele, contando a história para ele. Eu falei, Toninho, se eu tivesse morrido, eu não ia ter sentido nada. E eu resumo para você que a morte é um frame da vida. Porque não tinha como eu sentir, eu não senti nada. E quando aconteceu o fato com ele, eu imagino que talvez no subconsciente dele passou um flash na cabeça dele. Porque foi muito forte, ele se preocupou tanto, pedia para o Nilton ficar me ligando, pediu para o Gustavo ficar me ligando, todo mundo me ligava querendo saber, e acho que era o segundo programa que ele estava fazendo, nós tínhamos mais 7 para fazer, e eu jamais eu queria abandoná-lo, e fui até o final, com a perna machucada, enfim, com prazer de terminar um trabalho com esse rapaz chamado Augusto Liberato, esse coração, esse ser humano especial. Quando o Goiabinha fala do Gugu, Sônia Abrão, a gente percebe que ele até se emociona, né, Goiabinha? É inevitável as lágrimas, conter as lágrimas. A gente percebe que você se emociona quando a gente fala do Gugu. Lógico, ainda mais diante dessa tragédia que aconteceu, né, Goiabinha? É uma coisa assim que ninguém... Quando eu fiquei sabendo, eu pedi licença à pessoa que me contou e fui ligar para querer saber se era verdade aquilo. E eu não acreditava, não caía a ficha. Eu falei, tem que existir um milagre, Senhor. Pelo amor de Deus, não deixe essa pessoa, esse ser humano embora. Não, ele não merece. Olha, Sônia, eu conheço tanta gente, eu tenho tantos amigos dentro do meio de comunicação, da televisão. Graças a Deus, eu sempre preservei todas as minhas amizades. Eu tenho muitos amigos, mas eu nunca vi uma pessoa, um ser humano igual ao Gugu, ao Toninho, que eu chamo ele de Toninho. Entendeu? Eu nunca vi na vida, de coração, de alma, sabe? Ele era meu pai, ele era meu irmão, ele era meu apresentador, meu diretor, você tá entendendo? Era tudo na minha vida. Ele era um pedaço, 50% da minha história, da minha vida foi junto com ele. Porque tudo que eu fiz, que aconteceu juntamente com ele mesmo que sabia, ele levou embora. Então, se eu precisasse de um testemunha para falar a verdade, Toninho, eu já não tenho mais essa testemunha do meu lado. Porque, nossa, é um golpe. O que eu estou sentindo, que a população, que o Brasil, todas as emissoras dando esse carinho, nem todos conseguiram ter esse êxito de vida que teve o Gugu. Eu nunca vi, Sônia, ele falar mal de alguém. Verdade. Tanta porrada que esse cara levou na vida. Tanta pancada que esse cara levou na vida. Eu nunca vi ele reclamar de fulano, de ciclano e de beltrano. Ele se segurava. Ele olhava para mim e falava, você tem que ter inteligência emocional. Tenha que ter... Leia um livro chamado Inteligência Emocional. A todos os grandes amigos dele, aos amigos dele, ele passava e falava isso. Leia esse livro. Ele era um cara assim, muito centrado. E você sabe, Sônia, o tanto de porrada que esse cara levou. O tanto de justiça que esse cara teve nas costas dele, e ele sempre teve o coração. Ele não saía na rua porque as pessoas já chegavam nele, já falavam, Gugu, me ajuda nisso, me ajuda aqui. E como ele não poderia ajudar todo mundo, ele se concentrava mais em casa. Por isso que ele foi morar lá fora, para ele ter a liberdade de ir no mercado, numa farmácia, andar com os filhos de bicicleta, de patinete, enfim. É muita coisa que esse cara levou nas costas, muita porrada. Sônia, o Goiabinha ele está com a escuta. Se vocês aí do estúdio quiserem interagir com ele, ele está à disposição. Claro. Primeiro, falar que estamos juntos, né?
Goiabinha nessa dor, um apoiando o outro, a gente tem se falado bastante. Tem rememorado muita coisa de todo esse trabalho durante tantos anos que nós fizemos juntos, inclusive o helicóptero, quem voava, quem se pendurava na porta, que não existia, era o Goiabinha nas nossas reportagens, naquelas lindas tardes de domingo realmente. Então são coisas que ficam aí para sempre. Mas a questão da inteligência emocional é realmente isso. O Gugu, ele tinha a inteligência emocional, sem saber o que era. Depois é que veio o livro, que ele se identificou absolutamente, ele era daquela tribo das pessoas com inteligência emocional e que aí ele passou a recomendar de verdade para todos os amigos. Eu cheguei a ler justamente por uma recomendação dele, né? Não tenho essa inteligência emocional que ele já tinha alcançado antes mesmo desse livro, mas eu sei que foi uma publicação que fez muito bem para todo mundo, de verdade. Quem não tiver lido, que leia, porque vale a pena. É um conselho que ele deixou aí para todos nós. Agora, nessas nossas conversas, o Walter Vanderlei, o Goiabinha, estava falando do Gugu e do entusiasmo que ele estava com essa última edição do Canta Comigo, né, Vanderlei? E que ele gravou até o final. E o Goiabinha é do Canta Comigo, fez esse trabalho com o Gugu desde a primeira temporada, estava na segunda, e gravou até a final, que todo mundo diz que foi emocionante. Você estava lá, foi mais emocionante ainda. O Gugu estava, de fato, como a gente já sabia, extremamente feliz com esse trabalho e cheio de planos para 2020. Ele te falou alguma coisa a mais de tudo isso que estava acontecendo, Goiabinha? Ô, Sônia, o orgulho que ele tinha, ele olhava assim para mim e falava assim, nossa, que cenário lindo, Ele né? amava aquele Ele tinha um cenário, orgulho, é verdade. carinho por... aquele programa, aquele cenário, ele era tão orgulhoso, assim, como ele merecia, mas ele merecia até maior ainda o cenário. Ele merecia um cenário muito maior ainda, mas ele estava tão orgulhoso, tão contente. Ele olhava para mim assim, terminava o programa, ele perguntava, quanto tempo nós demoramos para gravar o programa? Aí eu falava, 3 horas, Toninho. Ele falou assim, tá bom, né? E a gente tentava bater o recorde para ser menos de 3 horas, 2 horas e 45, 2 horas e 50, porque ele já estava com o comando do programa na mão. Ele já estava ciente, ele já sabia onde era a fileira A, B, C, D, E, F, G e F, entendeu? Ele já sabia onde estava, ele já marcava todos os participantes do programa. Ele já estava assim se divertindo, brincando com o programa totalmente na mão. Eu ainda até brinquei com ele. Toninho, já dá para a gente fazer quase que ao vivo esse programa aqui, né? O que você acha? Sabe? E uma outra coisa, Sônia, ele adquiriu há pouco tempo agora um terreno ali na área de Alphaville, que era o sonho dele. Ele queria fazer um estúdio do naipe, com pé direito alto, do naipe do pavilhão Vera Cruz, para ele fazer esses programas, o programa dele, o Canta Comigo, que inclusive foi uma sugestão dele, esse programa, que ele passou por o pessoal da Record e Demol, e aí era uma sugestão dele isso daí. E ele queria fazer esse estúdio com pé direito de mais de 18 metros lá em Alphaville. Ele tem o terreno. Eu espero que o Amândio, que deve segurar o comando daqui para frente do Gugu, siga esse sonho dele. A gente tem que alimentar também, viu? Eu queria até falar para minha amiga Esther Rocha, nós temos que alimentar a memória do Gugu. A memória, nós temos que deixar a memória sempre viva, porque ele tinha muito o que fazer, ele não satisfeito com tudo que tinha, ele queria mais, ele queria ajudar as pessoas, ele que pudesse fazer para esse homem, meu. Ele queria fazer, ele ajudava. Agora teve umas coisas, Sônia Abrão, que eu vou te contar, coisas assim que machucaram muito ele. Eu não vou dizer nome de ninguém, nada, sim, mas teve uma criança que o Gugu salvou essa criança dentro do programa dele, fez um transplante dessa criança. Se essa criança estiver viva hoje, é graças à atitude e ao programa do Gugu. Você acredita que a mãe dessa criança queria processar o Gugu? Que louco, eu sei dessa história. Você acredita? A vida daquele... Você sabe dessa história? Sim. Sabe, esse tipo de injustiça que, mesmo assim, não deixava ele gelado, não. Cada porrada que ele levava, mais forte ele ficava. Exatamente. Cada porrada que ele levava, mais forte ele ficava.
Era de uma simplicidade, de uma humildade, de um humanismo assim, ímpar. Ele era a única pessoa que me puxava, entendeu? Se eu estivesse lá nas alturas, ele me jogava no chão. Olha a inteligência emocional. Exatamente. Olha a inteligência emocional. Olha os pés no chão. E é isso que a gente tem que ter agora, né, Goiabinha? Queria agradecer muito, porque eu sei como é que você está, né, como é difícil, inclusive, falar. Ao mesmo tempo é bom, porque a gente tem tudo de bom para falar para ele, mas ao mesmo tempo é extremamente difícil, porque dói, e vai doer sempre aqui para a gente. Mas obrigada por você ter recebido aí o Bruno Tálamo, obrigada por tudo que você fez por ele, pelo que você significava e significou na vida dele, não é? E a família sabe disso e guarda todo esse carinho dele por você, e que a gente continue sempre fazendo coisas boas com grandes profissionais, como nós tivemos sempre o privilégio de fazer com ele durante todos esses anos. Eu, uma parte desses anos, e você totalmente ao lado dele. Obrigada, viu, meu amor? Força aí, tá? Eu queria agradecer a você, Sônia, a toda a sua equipe, o Elias, a Margarete e tudo, e dizer uma coisa: eu não sou o melhor amigo dele, eu tenho uma outra patente, eu sou o irmão postiço dele. Sim, entendeu? É verdade. Eu sou o irmão postiço. E se eu tiver que definir o Gugu em uma frase, eu falaria para você que é um frágil homem de aço. Que lindo. Ele, para mim, foi um frágil homem de aço. Eu te amo, vou te amar eternamente. Eu não sei que dia a gente vai se encontrar, mas a gente vai se encontrar qualquer dia em algum lugar. Você pode ter certeza. Com certeza. Beijo, obrigada, Bruno. Consola aí o Goiabinha pra gente, tá? Dá o suporte para ele, que a gente não tá perto para poder abraçar, dar o ombro amigo para ele nesse momento. E é assim, gente, é essa dor, essa desestrutura, né? Hoje a gente vai tentar dar outras notícias para vocês e continuar informando tudo que ainda virá de informação em relação ao Gugu, e é por isso que a gente fica triste quando essas pessoas, né, de má fé, essas pessoas malvadas vêm e ainda se metem numa história tão trágica e tão triste quanto essa para fazer essas coisas que realmente não são de gente, né? É muito triste realmente. Bom, quer fechar? Possível dissociar o Goiabinha do Gugu, né? Difícil, não você tem como. não tem realmente como. Vamos girar a nossa roda e a gente vai falar de vários outros assuntos aqui. Só dizendo que o Canta Comigo, não é? Ontem ficou decidido na Record que vai ser exibido na íntegra. Vai até a final que o Gugu Liberato deixou gravado. Ele deixou gravada a temporada completa, é a temporada completa que vai ao ar. Ontem no Super Pop, inclusive, a gente estava comentando isso, não tinha saído a decisão, saiu ainda no decorrer do programa. O que a gente achava, se devia, se não devia, e o que eu falei é que eu tinha pensado em relação a isso e eu achava que deveria ir ao ar. Eu não vou assistir, gente, estou falando isso de coração para vocês, eu não vou conseguir, mas tem um Brasil inteiro querendo ver. Então, se a Record não coloca, né, essas pessoas que queriam ver, não teriam opção. Para gente que não quer e não consegue assistir, aí a gente não assiste, mas quem quer vai estar no ar, então eu acho muito justo. E a emissora decidiu, porque a opinião estava muito dividida lá também. E para falar uma coisa para vocês, sabem que o João Augusto, o filho do Gugu, ele sempre foi avesso a entrevistas, ele até gosta de televisão, ele tem um fascínio por televisão, mas não por essa parte que está dando entrevista, falando da vida, essa coisa toda. Mas quando o Rian fez aniversário, fez 15 anos, ele esteve na festa de aniversário, porque eles são amigos todos desde criança, né? O Rian, a Aisha, a Pietra, junto com a Marina, a Sofia, o João, vizinhos em Alphaville, aquela coisa toda. E claro, o João fez questão de ir à festa do Rian, o seu grande amigo. E lá ele conversou com a nossa reportagem, se eu não me engano foi com a Cíntia Lima. E a gente lembrou dessa matéria onde ele fala do Gugu como pai, e a gente pescou lá no nosso arquivo
para mostrar para vocês. Ele também tinha 15 anos, agora ele acabou de fazer 18 nesse último dia 11 de novembro e já está com essa tremenda responsabilidade, não é, de assinar até os papéis de liberação de corpo do pai, para vocês verem como a vida pesou no coração dele. Mas vamos ver agora esse momento aí em que eles eram felizes e sabiam. Vamos lá. E nós encontramos aqui na festa de 16 anos do Rian, filho da cantora Simone, o seu melhor amigo, aquele de infância, sabe quem é? O João Liberato. Ele tem 15 anos e o sobrenome você reconheceu. Ele é filho do nosso querido Gugu. Ele mora com as irmãs e a mãe lá nos Estados Unidos há pelo menos 2 anos. Acho que ele nunca tinha dado uma entrevista, mas ele conversou com o nosso programa ao lado do Rian. Vale conferir. Ó, aqui, Sônia Abrão, o João é filho do Gugu. Tá com 15, você tá com 15? Eu tô com 15, eu faço 16 em novembro só. Novembro? É, novembro. Olha, e aí vendo no seu aniversário, desde pequenininho essa amizade? A gente sempre foi melhores amigos. Sempre? Sempre. Só que agora que eu vou pros Estados Unidos, né, tá um pouco mais. Você ficou quanto tempo lá? Eu tô morando lá por 2 anos, só que a gente sempre foi amigo. Nesses 2 anos lá, o que você mais sente falta daqui? As amizades, né? As amizades é o que mais conta, né? Mas lá também eu fiz muita amizade nova, mas aqui são os amigos de verdade, sabe? Tipo a raiz. É, desde pequenininho, né? É, desde pequenininho. Mas é gostoso, acho que é uma experiência ótima. Você sente saudade do seu pai, da sua mãe? Ah, eu sinto. Meu pai mora aqui, né? Mas eu sinto bastante saudade. Vocês conversam por Skype, pra todo dia ou não? Eu converso, Skype não, tipo uma vez por semana, aí eu converso com ele. Você tá deixando seu pai de cabelo em pé? Ele tá... Fala a verdade. Eu vou. Você deixa o cabelo em pé? Ele é um pai muito preocupado, ele é um pai que tá te dando essa liberdade, assim, porque 15 anos é fogo, né? Ah, sim. Então, lá nos Estados Unidos ele deixa a gente sair, só que, tipo, não muito, sabe? Ele é um pai, tipo, que deixa a gente sair, só que ele tem as restrições, sabe? As restrições, regras. Quem cuida de você lá? Minha mãe sempre tá lá, eu, minha mãe e minhas irmãs. Aí sempre. Aí ele sempre só quer saber se tá tudo bem. Só isso, só. Faz parte, né? Faz parte. E ser filho do Gugu, você acha que, assim, traz uma responsabilidade, como se as pessoas esperassem um monte de coisa de você? Porque seu pai é super querido. Então, eu sinto muito orgulho do meu pai por causa disso e tudo. Só que quando eu era pequeno, eu achava que meu pai era tipo um super-herói, sabe? Ele... Não era o Batman, não era o Super-Homem, era o Gugu. Aí todo mundo pedia pra tirar foto, mas agora eu já acostumei já. Você já sabe o que você quer ser? Eu ainda não sei, eu discuto isso bastante com meu pai, só que ainda não sei. Meninada bonita. Tá aí. E o Thiago Rocha, nesse mesmo dia, conversou com o João, fez uma entrevista com ele. Estava lá na festa, né? E ele falou justamente isso do ciúme que ele tinha do pai dele. Porque quando saía para um shopping, para um cinema, para alguma coisa, o Gugu é o Gugu. Sim, né? Uma sim. personalidade conhecida no Brasil e amada por todos os brasileiros. E aí ele achava que aquele momento era do João com o Gugu pai, com Augusto pai, e não com o Gugu Liberato que a gente conhece da televisão. Então ele tinha ciúme daquela coisa de criança, não, né? pai, agora e o Gugu separava e atendia as pessoas, evidentemente, porque sabia da responsabilidade e do carinho que o público brasileiro tinha com ele. Mas... É lindo isso, né? E assim, vocês veem como o João, há 3 anos, falou que eles estavam lá, ele e as irmãs, com a mãe, que eles estavam conversando uma vez por semana com o pai. E foi justamente em função dessa distância que o Gugu começou a ficar preocupado e pensar, gente, está na hora de mudar, né? Esse esquema. Eu quero ficar perto da minha família, eu quero acompanhar o crescimento dos meus filhos como eu sempre acompanhei. E aqueles últimos 2 anos que eram o que ele falou há 3 anos, aí a coisa estava mais ou menos nesse ponto, ele estava ficando distante, ele aqui no Brasil e a família lá. Então foi aí que ele quis comprar a primeira casa que ele comprou e depois, conforme foram vindo aí os realities, as temporadas, ele foi espaçando essa história, menos Brasil e muito mais Estados Unidos com a família, até que ele resolveu comprar uma casa mais perto do colégio dos meninos, né? E aí foi que ele comprou essa casa nova, porque aí é que ele esperava mesmo, era gravar o Power Couple
Power Couple Estados Unidos, gravou Canta Comigo depois só daqui 6 meses. E assim ele começou mesmo a ter essa convivência quase que diária aí com as crianças. E valeu, porque era uma fase final realmente de convivência que ninguém poderia imaginar, muito menos ele como pai, né, que tinha muitos projetos para esses filhos aí. Fala, Ontem eu assistindo também o Cabrini, que fez uma matéria incrível. Foi. Vocês percebem a família tradicional. Sim, né? era isso que ele queria. Era tradicional. Então é assim, cada um com os seus deveres e as suas obrigações, né? Levando muita realidade eu acho que para os filhos. Então você percebe que existia um Gugu muito preocupado e muito e sempre de olho ali na criação dos filhos, Sim. de como formar grandes seres humanos, né? É isso mesmo. E a gente percebe um pouco dessa estrutura, sabia? É engraçado isso, né? Que a gente saca, assim, pelo que eles escrevem, da forma como eles, Sim, não é? Da sim, forma como eles sim. se comunicam, enfim, Ele você foi acaba tendo um pouquinho de noção grande aí sobre essa pai, criação. realmente. Eles são muito queridos, esses meninos são muito... Agora vão ter que ser extremamente fortes e colocarem absolutamente tudo aquilo que o Gugu ensinou para eles até hoje também. Sim, claro. E a mãe, né, a Rosemiriam, porque o Gugu, ele tinha a família dos sonhos dele, que ele sempre sonhou, né, deu tudo certo, inclusive as gêmeas que ele considerava um presente de Deus aí, porque eles estavam tentando 2 filhos, veio o João Augusto, e depois, quando a Rose ficou grávida pela segunda vez, a surpresa de gêmeas, né? Eles queriam uma menina, vieram 2, e aí foi a família se consolidou e eles sempre foram muito felizes, graças a Deus. O João né? Augusto é o Gugu, né? Ele é, o Gugu né? Jovem, Ele muito bem criados, educados, né? Chefe Você de vê que são cozinha, né? Lá. jovens que têm responsabilidade. Gente, com 18 anos, você ter que assinar a papelada, não é nada fácil. Do seu pai, Eu fico imaginando morto, a cabeça dele, nesse momento, além do luto, ainda tem a questão da burocracia, ser o responsável por endossar aquilo tudo que traz informações da vida de uma pessoa que é tão... que é a cópia dele. Sim. Né? Agora, o que o João falou Centro nesse da vídeo, vida, né? nessa reportagem, é muito de encontro com o que a gente sabia, que é essa pisada no breque do Gugu para se dedicar à família. Sim. E que poucas vezes as pessoas conseguiam compreender, porque a gente sempre viu um Gugu workaholic, trabalhando, né, fanático por audiência, querendo, buscando formatos, e depois de um tempo o Gugu deu uma pisada no freio. Por quê? Porque caiu a ficha dele. Sim. As crianças estavam crescendo e ele não estava presente, ele não estava naquele, né, em se dedicar 100% à paternidade, coisa que ele sempre sonhou. Exatamente. Então, muitas vezes você fala assim, não, mas o que aconteceu para ele dar uma desplugada assim? É exatamente isso. Porque nessa altura do campeonato, o Gugu já não precisava provar absolutamente nada para ninguém. Ele já era o Gugu Liberato, ele já era um empresário bem-sucedido, já estava tudo. Então, quase agora, 50 anos trabalhando, né? O que é que faltava para ele? É verdade. Desfrutar no a eixo família dos sonhos e dele. viver o que ele sempre quis viver, que era viajando. Sim. As vontades que ele tinha era de viajar. E ele só conseguiu fazer justamente isso por conta dessa pisada de freio que ele né, deu start e percebeu. Tá certo, né? Olha, nós vamos agora com o Paulo Sérgio, direto dos Estados Unidos, saber se tem mais alguma informação em relação aí à cerimônia que vem sendo preparada do último adeus a Augusto Liberato. Se nos Estados Unidos já realmente tudo está encerrado. Boa tarde, Paulo Sérgio. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos aí na nossa mesa. Bom, a gente fala aqui ao vivo dos Estados Unidos e a informação que a gente tem é justamente da preparação dos trâmites para poder acontecer o traslado do corpo do apresentador para o Brasil, né? Ontem à tarde, no final da tarde, a funerária foi até o necrotério para fazer a busca, né, para poder pegar o corpo para fazer a preparação. Sim. O que a gente sabe, Sônia, é que esse sistema de preparação do corpo, ele é muito delicado. Ele é um processo que deve ser feito com muito cuidado, porque trata-se de um traslado longo para o Brasil, né? Por isso que existe aquela dúvida, não, o corpo chega na quarta, o corpo chega na quinta, depende desse processo, desse procedimento.
Não sei se vocês sabem, mas assim, aqui nos Estados Unidos, quando o corpo chega para um memorial, que é como eles chamam aqui, ele normalmente é marcado com uma semana depois da morte. Por quê? Porque todo o processo de embalsamento, na realidade chama-se de embalsamamento, acho que é isso, né? Para embalsamar o corpo, ele é um processo que ele é feito com bastante cuidado, porque como demora bastante para acontecer esse evento, que é um evento, no caso aqui, a gente pode citar eventos como a gente vê aí, não só de pessoas famosas como Michael Jackson, Whitney Houston, que passam pela mesma coisa, né? Então, existe um trabalho muito cuidadoso. Quem está cuidando disso é a Dignity Memorial, que é uma das mais conceituadas funerárias de Orlando, e esse procedimento, então, deve tomar um pouquinho mais de tempo. Logo depois, e isso é uma informação bastante importante, o corpo ele segue para o Brasil num caixão lacrado. Essa era a pergunta que eu não queria nem responder. Exatamente. Então, assim, o corpo ele vai ser lacrado durante a viagem, mas nada impede da família decidir por fazer o velório de corpo presente, com o caixão aberto ou não, porque o tratamento é um trabalho artístico, inclusive, que se faz para tentar deixar o corpo da pessoa mais natural possível. E é um trabalho, inclusive, como eu disse para você, artístico, porque é a última lembrança de muitos fãs que vão passar para visitar pela última vez o Gugu Liberato. O que a gente tem, inclusive, uma informação que eu acho que vale a pena a gente dizer, o Gugu, por mais que ele fosse muito reservado, ele valorizava muito a comunidade brasileira em Orlando. Então, por exemplo, ele visitava um restaurante brasileiro, ele fazia questão de indicar o restaurante que ele ia. Então, hoje você vê na comunidade brasileira uma comoção muito grande, porque é um grande amigo que se foi, porque ele era tido como uma pessoa comum, que visitava as pessoas. E outra coisa que eu acho que é bastante importante, assim, ele nunca negou uma foto com quem quer que seja. Mesmo. Sempre o Gugu foi muito, assim, acessível, sabe? Eu acho que isso é uma das coisas que a gente vai sentir mais falta. Com toda certeza, viu? Você sabe que essa história de caixão lacrado, não lacrado, as pessoas perguntaram demais pra gente desde segunda-feira. Hoje é o quê? Terça. Então, desde sexta passada, porque eu recebi muitas mensagens no final de semana também. E eu não quis nem tocar nesse assunto aqui no ar, porque ele é tão, né, doído mesmo, pesado pra gente. E agora que você falou, na verdade, você está dando uma resposta a essa pergunta que tanto estava sendo feita. Não só não se sabe em relação a isso, talvez, né, na quinta-feira a gente venha a saber, ou na sexta, se o velório for realizado lá, ou se, de repente, a assessoria se manifestar, porque existia uma terceira via em relação a essa urna funerária do Gugu, que seria o caixão com o vidro na tampa. Né? E aí não estaria exposto o corpo, não seria caixão aberto, também não seria o caixão lacrado, aquele onde você só vê o caixão e você não consegue olhar uma última vez para o corpo daquela pessoa que você ama. Então se falou muito nisso, mas também não tem nada definido, não tem nada que a gente saiba, a situação já deve estar definida realmente, na realidade, mas nada que a gente saiba. Sônia, até para deixar bem claro, é um procedimento técnico que é feito por conta do traslado do corpo daqui dos Estados Unidos para o Brasil. Então, ele vai lacrado, mas fica uma decisão da família sobre como vai ser o velório. E é algo que a gente realmente não sabe. Sônia, eu queria só aproveitar para falar uma última coisa sobre essa situação desse rapaz, desse Júnior, que a gente está denunciando aqui no ar, que é um absurdo isso. Alguns meses atrás, ele andou assediando algumas pessoas como se fosse um grande assessor de imprensa, oferecendo coisas para muita gente. Então, quer dizer, é um oportunista que não é de hoje. Eu recebi esse tipo de assédio, até mandei para a produção, mandei para o Luciano, explicando, olha só, isso já é uma figurinha carimbada já. Agora, a gente fica de cabelo em pé como que as pessoas podem se aproveitar de uma situação dessa, né? E fica uma pergunta, como que ele tem acesso a tantos telefones assim, né? Para fazer esse tipo de solicitação? É um absurdo. Infelizmente, é um capítulo muito negro numa história tão bacana que a gente tem agora.
Nessa história tão bonita, né? Que apesar da dor, o Gugu está deixando de herança aqui para todos nós. Obrigada mais uma vez, Paulo Sérgio. Qualquer informação é só chamar, tá bom? Valeu. Record TV fez uma homenagem tão linda, Sônia, vou te mostrar daqui a pouco. Vocês viram ontem o Banco de Órgãos recebeu uma quantidade, eu já falo isso daqui a pouco. Aumentou a doação de órgãos das por pessoas conta querendo, dessa história da doação de órgãos do Gugu, né? E tem umas perguntas que as pessoas também fazem em relação a isso, que já já a gente vai falar aqui para vocês, a título de informação mesmo, viu, gente? Bom, voltando aqui, alguém mais quer acrescentar alguma coisa? Não, você falou da homenagem, diga. Vou ver se eu consigo colocar aqui, ó. Eles fizeram essa vinheta hoje. Ah... bonita também. A do SBT ficou mais bonita, mas eu acho que são válidas. Acho que toda homenagem, né, vale a pena. Eu acho que foi linda, claro, tá bonita também. Aí, né? A gente estava falando sobre a questão da doação. Eu achei que ele abriu um precedente tão grande aí em todas essas histórias, sabe? Agora você fica em evidência a questão da doação. Sim. E eu tô vendo, né, Sônia? Que maluco, né? Que coincidência, né? Claro que ninguém gostaria que isso tivesse acontecido, nunca, jamais. Mas até nessa hora a produção faz parte da vida do Gugu. Claro, né? Uma produção envolvendo as pessoas e, enfim, com toda essa história. E que eu achei muito merecido. Com certeza, muito merecimento. Com certeza mesmo, viu? Olha, as pessoas perguntam demais, falam, nossa, porque nos Estados Unidos, né, um doador consegue beneficiar com uma doação dos órgãos 50 pessoas e aqui no Brasil não, parece que 2 ou 3 recebem órgãos, né? E não é bem assim, viu, gente? Nós estamos por muito pouco para chegar também, através de um doador, beneficiar 50 pessoas. Logo, logo a gente vai chegar lá, para vocês terem ideia. Esses são dados realmente oficiais, porque olha, por que muitos dos órgãos do Gugu não puderam vir para o Brasil? A gente falou por causa de tempo de validade de cada órgão. Então, é mais ou menos isso para vocês terem a certeza. No Brasil, a gente tem transplantes e implantes tão avançados quanto o dos Estados Unidos, que muita gente não sabe, não é só coração, pulmão, fígado, não. Tem transplantes, implantes de pele, de vasos sanguíneos, de válvulas do coração, para vocês terem uma ideia. O que não tem aqui ainda e tem lá, transplante multivisceral, ou seja, todas as nossas vísceras podem passar, né? Lá nos Estados Unidos você pode doar as vísceras, elas vão na íntegra ser transplantadas para um paciente que esteja precisando de todo o sistema digestório, por exemplo, né? Também existe isso, aqui ainda não chegou, mas olha, a duração dos órgãos no Brasil, segundo a estatística, morrem por ano 13 mil pessoas de morte encefálica, que foi o caso do Gugu. Nossa. As pessoas que têm esse tipo de morte, elas são as doadoras em potencial, ou seja, são aquelas que têm mais condições de realmente favorecer a outras pessoas que elas continuem vivas, porque da cabeça para baixo, os órgãos normalmente estão perfeitos, eles não estão avariados. Então, dessas pessoas que morrem por causa disso, tudo praticamente é aproveitado, mas tem a questão do prazo, né? Olha aqui, um rim precisa ser transplantado em 24 horas, fígado e pâncreas mais rápido ainda, 12 horas. Nossa. Coração e pulmão são os órgãos que têm que ser
mas quase que imediatamente. Tem só 4 horas entre eles serem retirados, serem transitarem, né? Serem transportados e serem implantados em outra pessoa. Então é uma correria pela vida realmente. Agora, córneas não. Realmente elas duram 7 dias e por conta desse prazo de validade, elas podem ser levadas para qualquer parte do mundo, né? Então, córneas seria o caso, mas como já tinha paciente lá à espera, aí ficaram por lá mesmo. Agora, ossos, que é uma coisa que muito pouca gente sabe no Brasil, eles podem ser congelados e eles duram vários anos. Então, eles são usados no nosso país como próteses, prótese de fêmur e prótese de quadril, para vocês terem uma ideia, né? É exatamente, que é uma coisa que também ninguém sabe, Aí né? fala alguma coisa sobre a pele das costas, me parece que eles doam também a pele das costas. Sim, pele também. Aqui fala, olha, no Brasil nós temos transplantes e implantes de pele, né? Os vasos sanguíneos e válvulas para o coração, um paciente precisa e fala. Eu não digo obrigatório porque é uma palavra muito forte, mas eu acho que deveria ser natural a doação dos órgãos. Sim. Quem não quisesse fosse lá falar, eu não quero. Mas que fosse natural, eu acho que muitas pessoas seriam... Né? Muitas pessoas, a pessoa pode ir lá... por conta de religião não concordam, Às vezes mas é uma deixam coisa de retirar alguns órgãos por a pessoa não conhece a legislação, não sabe como funciona, tem medo. E muitas vezes a pessoa não sabe nem como é que funciona, né, funciona. Vlad? Exatamente. Eu acho que precisa vir as pessoas mais evoluídas. Acho que é falta de informação. É falta de informação. Criar uma naturalidade. Medo. Quem não quiser vai lá e se opõe. Outra informação que se confirma também. E tem um detalhe que ele estava muito gripado, por isso que o frio do ar-condicionado, independente do frio lá fora, estava incomodando bastante o Gugu. Ele queria um ambiente um pouco mais aquecido, justamente por conta da gripe. Ele tinha acabado de chegar de viagem, estava super cansado e gripado. E aí ele foi ver se dava para dar uma regulada no ar-condicionado e aquecer um pouco mais a casa. Essas mantas de fibra de vidro que vocês viram aí, que existem no sótão, é justamente para ajudar a manter também o aquecimento da casa. Por isso que eles usam bastante esse tipo de coisa. Mas é assim, você não pode pisar na manta, você só pode pisar na estrutura. Mas nem todo mundo sabe onde está a estrutura. Os americanos, eles fazem o seguinte, entre uma ripa de madeira e outra, e aqui tem a manta branquinha, eu acho que a gente tem uma foto sobre isso, colocam-se tábuas de madeira. Então, uma tábua de madeira que se apoia nas duas outras ripas de madeira e cobre a manta. Aí você anda lá em cima de um jeito seguro. Em cima do quadrado, olha aí, ó, né? o que eles fazem, tá vendo? Embaixo é a manta. Então, o morador colocou a tábua se apoiando na estrutura. Então, ali não tem jeito de cair, de acontecer nenhum acidente. Por quê? Porque todos eles sabem que a manta não é segura, que ela é perigosa e que ela se rompe. E quem tiver que usar o sótão tem que tomar essa providência. Agora, alguém avisou isso para a família? Alguém avisou isso para o Gugu, para a Rosemire? Eles tinham crianças em casa, são adolescentes, mas você não sabe o que pode acontecer. É isso que a Rose está questionando. Talvez venha aí uma discussão, né, até jurídica, sobre essa história. A gente não sabe quais vão ser as decisões nova, né? Da família. É a casa nova. É uma casa que custou $milhões. Então, como é que você faz? Na hora de vender, né? Na hora, exatamente. Americano sabe. Agora, estrangeiro, eles não avisam, não explicam, não falam como a casa funciona. É um pouco demais para a cabeça. Olha aí, custou uma vida. Simplesmente isso. Custou o nosso, né? Gugu Liberato, é isso. E por isso que as casas lá também são construídas rapidamente, né, Sônia Abrão? A toque de caixa, porque são peças que elas vão se encaixando como se fossem verdadeiros quebra-cabeças, diferente da nossa tradição. Da nossa construção. Acreditem, nossa construção é 1000 vezes melhor. 1000 vezes melhor. Aqui no Brasil costuma se usar o que se chama de estuque. É mais resistente do que essa estrutura essa história da manta com a folha de gesso, na Ela é verdade. inteirinha de drywall, né? Eles trabalham muito com revestimento, para ficar lindo, maravilhoso, mas é tudo de drywall. Sim. Né? Você falou alguma coisa para mim, Elias, que eu não entendi? Você falou o que para mim que eu não entendi? Ok. Olha, esse interior é de uma das casas do mesmo condomínio ou é o interior da casa do Gugu? Eu acho que é. Não, mas é a casa dele. Essas fotos foram mostradas, são da casa do Gugu mesmo. Essas fotos estavam no UOL.
né? Se olha, parece uma casa de novela, né, Sônia Abrão? Aquelas casas cenográficas, aquela coisa bem feita, bem desenhada, sim. tal, não sei o com quê. aqueles arcos mexicanos. Sempre gostou de assim, espaço. Né? Mas se Sempre. você chega de muita perto madeira. e bate, né? Você chega perto e bate na parede, coisa que você É oco, é você tudo oco, ouve é simples. do outro lado tranquilamente, né? Então, tá assim, aí. Essas são as explicações, infelizmente, né, que agora estão chegando, mas que a gente já tinha dado tudo isso aqui no nosso programa. E vocês veem que agora se confirmam exatamente do jeito que a gente contou aqui. A violência Linda da batida casa, na né? cabeça foi porque, na verdade, ele caiu 2 pavimentos, né? Tinha, não, se tivesse só do primeiro pro teto, não, tinha a segunda parte de onde caiu o corpo. Se eu não me engano, acho que ele... O Neuro Um vão. falou, fazendo as reportagens para as emissoras. Essa é do Fantástico. Agora, o Felipe está aqui com um vídeo. Explica aí, Felipe. Na verdade, assim, é um vídeo curtinho, mas foi no dia que ele comprou a casa, que por incrível que pareça, foi dia 26 de agosto. Olha, Hoje, está fazendo 3 meses. Exatamente, 3 para 4 meses que ele comprou a casa. E ele levou, ele estava na outra casa, ele levou o João e as gêmeas para irem curtir a piscina. Olha, E aí no Que é pra dia inaugurar. seguinte, no dia seguinte ele já veio embora para o Brasil, Sim. já para começar a trabalhar. Que é esse videozinho aí que eu acho que já dá para a gente Vamos ver se já mostrar. dá. Enquanto... é para você mostrar no celular, tá. daqui a pouco eles mostram na telona mesmo. Então Que deve ser Vamos aquele lance de mostrar aí. surpresa. Olha o que o pai comprou. Ah, Vamos lá chegou, com esse. chegou, Olha lá, chegou, chegou. Felipe. Olha aí. Passar bem devagarzinho, né? Ó. Essa é a piscina da Foi o casa. próprio Gugu que fez. Foi o próprio Gugu que fez esse vídeo logo que ele comprou. Essa que era a casa aí dos sonhos Levou os dele. filhos pra levou os filhos conhecerem. para conhecer e curtir já a piscina da casa. Vocês estão vendo os 3 ali, né? É um videozinho que agora o Felipe está mostrando aí pra gente. Que pena. Pois né? eu acho que tudo isso foi uma estupidez, infelizmente. A gente vê essas cenas, a gente vê tudo isso, a gente não consegue se conformar, né? Não, de jeito nenhum. Eu acho que a palavra que reflete como nós estamos no sentido, nós, no geral, todos, né? Atônitos, é isso que nós estamos até agora, e essa sensação vai durar muito ainda. Antes de chamar o Guilherme Beraldo, que tem informações importantes para a gente, no Aqui Tem Fofoca, o Vlad tem uma nota sobre a cozinheira do Gugu, é isso? A Helenice, ela concedeu entrevista hoje para o Balanço Geral e ela contou como foi a contratação dela. Ela disse que nunca tinha trabalhado com nenhum famoso, que o Gugu foi o primeiro patrão famoso da vida dela. E ela disse que chegou lá e o Gugu perguntou para ela, quanto você quer ganhar? Ela já estava nessa casa ou foi antes? Ela foi a cozinheira do da Gugu família. aqui. Ele levou para lá. E aí perguntou para ela, quanto você quer ganhar? Ela falou, tanto. O Gugu falou, tá bom. Aí o Gugu mostrou toda a casa para ela e ela perguntou, seu Gugu, o senhor quer comer o quê no dia a dia? Ele falou, você pode preparar o que você quiser. Mas aí ela acabou entregando que o Gugu gostava muito de comer arroz com carne moída refogada. Olha que maravilha. E ele chorou muito quando do nascimento do João Augusto. Ela falou que ele ficou muito emocionado. E são coisas que a gente tem ouvido. Desde essa época. O João está com tem 18 anos agora. Falou que ele chorou muito. E ele perguntou sobre tudo que ela fazia, queria saber de tudo, da vida dela. E aí, infelizmente, ela foi vítima de um acidente de trânsito. Ela teve traumatismo craniano. E ela falou que o Gugu visitava todos os dias e que ele arcou com todas as custas do tratamento, pagou todo o tratamento dela. E ela está falando que o Gugu é uma estrela, que brilhou na vida dela, que vai continuar brilhando. A gente estava falando há pouco sobre inteligência emocional. No caso do Gugu, eu acho que isso não é inteligência emocional, acho que é bondade. Eu acho que isso é não tem como definir. Evolução espiritual, na verdade. Né? Ele já Sabe era que eu sempre muito acredito que os bons evoluído eles vão mesmo. repentinamente. Sim, né? Eu Eles acredito são muito levados nisso. da vida mesmo. Bom, gente, vou fazer mais um intervalinho. Daqui a pouco a gente volta a gente vem com o Guilherme Beraldo e muitas informações novas aí para vocês. Vamos para Guilherme Beraldo. Aqui tem fofoca. Diga, Guilherme. Boa tarde. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos da mesa. Bom, continuando falando sobre o apresentador Gugu e também o grande amigo dele, o Silvio Santos.
O Silvio Santos, Sônia, teria uma gravação agendada para quinta-feira, 10 horas da manhã, no SBT. Ele vai deixar para desmarcar a gravação amanhã. Amanhã que ele vai comunicar à direção do SBT se ele vai gravar o programa na quinta-feira ou não. Quinta-feira, como é previsto, é a chegada do corpo do apresentador Augusto Liberato ao Brasil. Sim. E o Silvio Santos gostaria muito, ele com certeza vai até o velório, juntamente com a sua esposa e com as suas filhas. Sim, daí então ele deixou já meio avisado a produção que talvez na quinta-feira ele não grave o programa dele e agendaria uma nova gravação para a semana que vem, trabalhando mais um dia para poder prestar essa última homenagem ao apresentador Gugu. Sim. É verdade, isso é importante porque a chegada do corpo está só prevista, não está definida justamente para quinta-feira. E não se sabe, pode acontecer do velório acontecer na própria quinta. E é isso que o Silvio está se prevenindo de repente, estar livre do trabalho para poder dar o seu último adeus ao amigo. Lembra que ele foi ao velório da Hebe, né? Deu na Hebe o último selinho, foi a última homenagem que ele prestou a ela também. Claro que no do Gugu ele não deve faltar, né, Beraldo? E procurado, assim, muitas pessoas falaram que o Silvio Santos ia tirar o SBT do ar, como fez com Flávio Cavalcante, né, Sônia? Flávio, eu me lembro. Então, assim, ainda questionado, a assessoria de imprensa, a direção do SBT, é uma decisão totalmente do Silvio Santos. Se acontecer, será uma decisão pessoal dele em tirar o SBT do ar enquanto o Gugu esteja sendo velado em São Paulo. Certo. E falando também do Gugu, Sônia, da produtora, as pessoas que trabalham com ele, mais de 400 pessoas o Gugu ajudava com o trabalho, diretamente e indiretamente. E todos esses funcionários estão se reunindo para poder, na quinta-feira, e prestar uma homenagem também merecida ao apresentador Gugu. Olha, que bonito, né? Vai ter a passeata dos taxistas, foi você mesmo que disse, uma homenagem a todos os taxistas aqui da cidade, porque o Gugu tornou o táxi muito mais popular ainda com o táxi do Gugu. Quer dizer, são várias homenagens que estão sendo preparadas para esse último adeus. O cortejo sai dos taxistas, vai sair da porta do SBT, vai passar pela Record e até o cemitério. Que lindo, tá certo. Redes sociais? @BeraldoTV no Instagram e no Twitter e o site aquitemfofoca.com.br. Tá certo. Obrigada, Beraldo. Até amanhã, viu? A gente volta já com Felipe Campos, Thiago Rocha e Vladimir Alves. Bom, podemos aqui, tem a carta do Homero Salles, que foi diretor do programa do Gugu muitos anos, conhecia o Gugu muito antes, inclusive, dele ter todos os programas que ele já teve, né? E ele resolveu colocar, ele que foi também para os Estados Unidos, naquela quinta-feira, né, que a gente até deu aqui, o Elias conversou com ele estava dentro do avião, saindo de Portugal, contou que ia fazer a escala em Boston e ia, né, lá para Orlando, ficar ao lado da família, dar todo o apoio que ele pudesse dar, inclusive também com os jornalistas brasileiros que estivessem por lá e a Esther Rocha capitaneando tudo por aqui. E a carta diz o seguinte, olha: estive desde o primeiro dia aqui em Orlando dando suporte à família do Gugu, tentando entender os desígnios de Deus e totalmente inconformado com essa fatalidade, porque ele era amigo pessoal, era mais um irmão que o Gugu tinha também. Quem conheceu nossa amizade sabe o que eu estou passando. Eu não preciso dizer nada. Consegui estar ao seu lado ainda com um sopro de vida e tive o privilégio de poder despedir-me sozinho no quarto do hospital, onde pude dizer o quanto o amava e a falta que ele vai fazer em minha vida. Quisera eu que fosse mais uma conversa e não um triste monólogo. Esses momentos a sós foram a minha dolorosa despedida. Era mais que um amigo partindo, era a pessoa com quem mais conversei em minha vida, meu parceiro de milhares de horas de trabalho e outras milhares de horas de convívio, viagens maravilhosas com nossas famílias, momentos inesquecíveis e conversas intermináveis.
Não tenho mais lágrimas para derramar e não tenho a força da sua mãezinha Maria do Céu, que aos 90 anos consegue, com o seu exemplo firme e forte, manter a família de pé para ir ao seu funeral. Eu ficarei agora de longe, na retaguarda, como sempre estive, e orando muito para que ele tenha a paz que merece e que o Senhor Jesus, né, o acolha em seus braços. Adeus, Gugu. E como você sempre dizia, vamos falando, né? Essa carta saiu na coluna do Flavinho Rico, com a colaboração do José Carlos Neri, no UOL também. E a gente que sabe dessa amizade entende o tamanho dessa dor. Uma pergunta que fizeram muito, que também era uma pergunta delicada, que eu evitei responder aqui, mas hoje eu vou responder. Se a família teve que decidir, após o médico brasileiro ter dado a palavra final, que realmente não tinha volta, né? Ele já tinha praticamente partido, se a família teve que decidir entre desligar os aparelhos que o mantinham vivo ou não. E graças a Deus eu posso dizer que a família foi poupada desse momento, porque o coração do Gugu foi parando de bater lentamente até cessar de uma vez. Então o coração dele parou sozinho, né? Ele teve uma morte que não precisou ser adiantada, antecipada, vamos dizer assim, e a família não teve que tomar essa decisão tão cruel, porque também o que foi comentado, e também é extremamente forte e doloroso, é que se ele tivesse sobrevivido, não tivesse havido a morte encefálica, não se sabe como ele voltaria disso, ou se ele voltaria daquele coma profundo. Talvez ele ficasse como o Schumacher, né, que está aí há 10, 11 anos, ou como o Fábio Barreto, que infelizmente durou o coma de 10 anos e ele veio a falecer há poucos dias. Então, não se podia fazer uma projeção do que aconteceria com ele. Provavelmente nunca seria mais mesmo esse Gugu que a gente tanto conheceu. De alguma maneira ele teria partido. E é essa a sensação que fica e que talvez dê forças à família para segurar esse momento. Porque realmente o que tinha pela frente também era uma interrogação. E era uma interrogação de uma pergunta dificílima, dificílima de ser respondida, praticamente impossível. Deus chamou de uma maneira depois branda, em que ele foi, né, pelo próprio ritmo do coração, exatamente, de uma forma natural, ele foi aí para o lado de Deus. Vamos aí pegar as redes sociais, fechar rapidinho o que vocês tiverem para dizer. Não dá, diretor? Não tá. Fala. @Vladimir Alves no Instagram. Só isso, fala. @Thiago Rocha BR, Thiago com TH, espero você lá. Coloquei a homenagem que a Record fez pro Gugu. Felipe. Bom, um beijo pra vocês. Felipe H. Campos é meu Insta e eu quero logo que essa história fique completa. É isso que eu quero. Quer falar uma coisinha? Não, Era isso, qualquer né? informação nova a gente está lá em obuchicho.com.br. Tá certo, exatamente isso. Quer falar mais alguma coisa? Que a gente se encontra amanhã. Exatamente, 3 da tarde com mais um A Tarde é Sua, tá? Beijo grande, gente. Até. Eu queria dizer a vocês que estão me assistindo neste momento, muita gente tem me perguntado por quê. E eu respondo, porque tinha que ser. É simples assim. Eu quero agradecer a oportunidade de estar junto de vocês todos esses domingos. Agradecer aos colegas com quem convivi e vou com certeza sentir muitas saudades. Agradecer a vocês do meu auditório, ao público de casa que me conhecem e me prestigiam há mais de 30 anos. Olha, sem vocês eu não seria nada. Então, fiquem com Deus. Tchau, gente. Tchau.